Guerreiros, olha, acabou de surgir uma prova incontestável, destruidora, matadora. Você não vai acreditar quando eu te mostrar essas provas absurdas, monstruosas, que já é considerado o maior escândalo da história do Brasil. É uma prova mais chocante do que a outra. Assiste aqui comigo a essa explicação que foi quem desenterrou essas provas. Dá uma olhadinha aí comigo agora no vídeo. Agora talvez algumas pessoas acreditem e passem a entender por que criticamos a Globo. Nesse documento fica muito claro a participação da Globo na tal desinformação. Esquecendo movimentos, apagando, suprimindo informações de movimentos legítimos, de brasileiros legítimos, e colocando nas páginas dos seus noticiários, na boca de seus blogueiros, de seus jornalistas, algo que está muito distante da verdade. E um recadinho para a população do Brasil. Vejam em que posição está a TV Globo para a situação que vive o Brasil hoje. Analisem de fato cada depoimento, cada notinha de jornal, cada pessoa cancelada, cada pessoa que está presa. Pessoas humildes, senhoras de idade, com penas absurdas, menores do que penas para estupradores, traficantes. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro, que recebeu muito bem para destruir a vida desse país, foi a TV Globo. A Rede Globo foi até mencionada nas provas, nas evidências e documentais do Mike Pence, como sendo uma grande amiga dessa censura internacional. É muito curioso. E eu apostaria até o meu mandato que hoje, no Jornal Nacional, eles vão completamente ignorar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no Brasil é uma história que está chocando o mundo inteiro. É algo que eu não esperava. É algo que aconteceu numa tentativa de entender o que estava acontecendo em termos de censura na internet nos Estados Unidos. Eu venho estudando essa situação já há 10 anos e todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. E à medida que eu observo o que acontece no Brasil, nesse contexto de censura das mais altas cortes e legislação de censura sendo aprovada e pressões pela censura sendo exercidas por várias camadas da mídia e camadas legislativas também, eu venho registrando a história do envolvimento do governo americano na censura de cidadãos brasileiros. E eu gostaria de apresentar isso hoje, os meus achados. E tudo financiado por recursos do contribuinte americano. Então, programa CEPS. Então, nós vemos aqui o índice. A abordagem é influenciar o TSE brasileiro, né? É o órgão de gestão eleitoral, é o TSE no caso do Brasil, para fazer com que o TSE censure desinformação favorável ao Bolsonaro. Também estabelecendo códigos de conduta, fazendo monitoramento de mídia social de cidadãos brasileiros, espionando o WhatsApp, coordenando com todas as empresas de mídia social. Então, a TSE coordenou-se com ONGs e outras entidades estatais. Então, o governo americano trouxe o TSE para se encontrar com outros gestores de eleições de outros países. E nós temos aí ele se gabando como que o governo americano atuou para revisar o marco, né, regulatório da liberdade de expressão no Brasil. Aqui o governo americano, um incrível documento, treinando o TSE e outros ao redor do mundo para adotar, né, a censura, mesmo que não desejem. Então, baseado na premissa de que pode empurrá-los para além dos seus limites jurídicos.
mas que o TSE no Brasil precisa encontrar maneiras de enquadrar a questão para obter apoio institucional. Então, se o TSE acredita que é ilegal censurar as vozes brasileiras, o governo americano ensina como mentir para os seus cidadãos, a dizer, não é censura, é educação do eleitorado, é comunicação estratégica, é promoção da democracia. Os programas de regra de direito influenciou por meio de dezenas de milhões de dólares, e mesmo, inclusive, financiando sindicatos brasileiros. Eu tenho aqui uma subvenção de 12 milhões de dólares para fornecer apoio financeiro direto para aumentar a capacidade dos sindicatos brasileiros, principalmente aqueles que apoiam Lula. Milhões de dólares através do Centro de Solidariedade do NED. Aqui eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição, e ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a Organização dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. AID é Agência para Desenvolvimento Internacional, e o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas em países estrangeiros. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E, após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano
acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. É bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre presidente Biden e presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento, capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Destacando que a polarização política e o declínio do discurso político, termos muito nebulosos, servindo como justificativa, ou seja, uma confissão por parte do Departamento de Estado de um financiamento de organizações de censura no Brasil, ou seja, desinformação durante as eleições e em mídias sociais são uma ameaça às instituições. E os Estados Unidos vão apoiar as instituições democráticas brasileiras, ou seja, empregar recursos, fornecer capacitação, engajar especificamente com relação a eleições. Então, nesse artigo do Financial Times, destaca-se que houve uma campanha secreta e articulada por parte do governo de Joe Biden, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono e a Casa Branca. Um engajamento muito incomum, como relata o ex-embaixador do Brasil, Michael McKinley. Então, essa campanha secreta de interferência na política brasileira tinha riscos, porque os Estados Unidos vêm sendo criticado na região por interferir nas questões políticas brasileiras. E isso foi utilizado, isso foi feito por meio de canais privados e secretos. Praticamente um ano de estratégias implementadas entre Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, USAID, Pentágono. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões
com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. And it was that specific. The U.S. Central Intelligence Agency Director, a agência do diretor disse que os oficiais brasileiros deveriam parar o seu sistema de votação após o Departamento de Estado e o CIA Serbs instalaram essas máquinas de votação. Francamente, eu vejo que isso é uma abordagem internacional. Um mês depois disso, foi o mandato do secretário de Defesa Lloyd Austin para poder forçar o chefe da CIA, do militar americano, Chief Justice Luis Barroso. O Luiz Barroso, o chefe de justiça, disse que os Estados Unidos teve um papel decisivo. E eu li que há membros do governo brasileiro e da sociedade civil do Brasil que se comunicaram com as autoridades americanas, organizações da sociedade civil americana, para poder ter o caso no Brasil. O presidente do STF no Brasil, ele tenta fazer essa interferência nas organizações e organizações civis, embora somente um lado está acusado disso. Então, eu peço que os membros do governo brasileiro, das organizações da sociedade civil brasileira, que estão em investigação criminosa para a comunicação com por que o próprio presidente do STF não tem essa prevenção. Então, realmente, solicitamos isso. O chefe Barroso disse que temos suporte para a democracia brasileira em 3 ocasiões. Nós vamos ver muito mais do que isso, pedindo a declaração de apoio ao presidente. As ações da CIA pagas por contribuintes americanos foi lançado menos de um mês depois que Bolsonaro ganhou a eleição. Então, Bolsonaro ganhou a eleição em outubro de 2018 e esse ramo do Partido Democrata da CIA realizou sua primeira reunião consultiva em 25 de outubro de 2018. Não esperaram sequer um mês antes de começar a atacar a internet brasileira, que acusaram de viabilizar
que Bolsonaro se tornasse presidente. Eu vou ler aqui. A coalizão D4D ajudou a fazer um trabalho tecnológico e o ramo democrata do NED e mais uma dúzia de parceiros internacionais. Então, essa coalizão realizou sua primeira reunião consultiva no dia 25 de outubro de 2018. E essa coalizão, então, busca fortalecer e multiplicar e defender tecnologias e plataformas e políticas mais amigáveis à democracia. E eles argumentaram que o novo teste para a democracia não é a liberdade de expressão, e sim a censura, o silenciamento de quem quer que questione as instituições democráticas, que são ativos do Departamento de Estado americano. A ideia de que a CIA se envolveria com a censura da internet em um país estrangeiro porque o partido político errado acabou assumindo o poder, né, e incapazes de jogar um jogo limpo, que trabalhariam com empresas de tecnologia americanas, que teriam conferências ao redor do mundo para formular soluções de censura à internet, para controlarem a informação política que seria compartilhada. Isso deixou uma cicatriz profunda, me deixou com uma cicatriz profunda. Nós temos aqui reuniões diretas entre o ministro Barroso e NDI dentro do Brasil, arquitetando para controlar o ambiente de informação em torno das eleições brasileiras. Então, é um crime, se houver uma investigação criminosa de membros da sociedade civil brasileira ou ONGs, de articularem com membros do governo brasileiro. Então, por que o ministro Barroso não está sob investigação criminal? Então, no comitê diretor, eu destaquei aqui o IFES, a Fundação Internacional, e eu fiquei chocado observando ao longo dos últimos 7 anos a IFES, financiada pelo contribuinte americano, organizando reuniões de planejamento de censura entre membros do governo americano e do governo brasileiro, arquitetando atividades de censura. Um tweet público, IFES Brasil, financiado pelo contribuinte americano, um ramo do NED, ramo do NDI, organizou 2 dias de discussões relativas às eleições brasileiras. Temos aqui o presidente do TSE. CEPS é financiada pela USAID, Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, direcionada pelo Departamento de Estado e implementado pelo NED. Então, todas as organizações de soft power americanas envolvidas nesse programa de desinformação, censura à desinformação, atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos o USAID, Departamento de Estado, e todo esse mundo, esse universo do NED, né, atuando aqui. Carnegie Endowment for International Peace, também financiado pelo USAID, escreveu isso aqui. Quando o STF baniu o X e confiscou ativos do Starlink. Musk é uma ameaça maior aos brasileiros, à democracia brasileira e americana, do que o
Putin ou o regime comunista chinês. E reclamando que é difícil atacá-lo, né, ou derrubá-lo, porque ele é muito resiliente a controvérsias políticas. Então, nós temos o contribuinte americano financiando isso aqui, né, e o Carnegie Endowment for International Peace, onde está atualmente o Dean Jackson. Isso é revoltante como cidadão americano, e eu tenho vergonha que isso tenha sido exportado pelo meu país ao Brasil. Ex-diretores de uma agência de inteligência estrangeira, como podem compor um conselho consultivo no TSE para combater e identificar postagens no Brasil? Então, são dezenas dessas organizações são financiadas aqui pelo governo americano. É um verificador, um assessor do TSE na censura de brasileiros. É aqui uma amostra de como a EIVAS se promove. Estão ensinando ao STF como censurar a internet, assim como censuraram a internet americana 2 anos antes. Estão capacitando-os e formando parcerias de forma que o TSE vai derrubar o que o Atlantic Council indicar que deve ser derrubado. E, não menos grave, como eu destaquei anteriormente, a confissão direta do fundador do NED, Carl Gershman. Ele disse que o propósito da nossa democracia, da National Endowment for Democracy, era cobrir as ações da CIA, para que os grupos que recebem financiamento não sejam observados como se fossem apoiados e subsidiados pela CIA. E observei que o Atlantic Council tem 7 chefes do CIA anteriores no seu comitê diretivo, enquanto estamos falando. Não, e ainda para passar isso, Carl Gershman foi o chefe do Fund for Democracy, chefe por 20 anos, aposentado em 2022, que é o segundo chefe do NED. Aqui, Chief Justice Barroso with the Wilson Center. Barroso com o Wilson Center. Very important in Brazil, probably you know, one survey found muito importante, uma pesquisa descobriu que 70% da população brasileira tem o WhatsApp como a sua única fonte de informação. Então, nós fomos muito cuidadosos em lidar com o WhatsApp e fizemos alguns acordos especiais com eles. 2 acordos bastante especiais. Um, que nós criamos um chatbot, que podemos enviar mensagens para todos os usuários registrados. Então, nós temos uma comunicação direta com todo mundo que tem uma conta de WhatsApp. E a outra foi uma comunicação direta. Temos um formulário online no site da Justiça Eleitoral que qualquer pessoa pode se comunicar que estiver recebendo mensagens não solicitadas, mensagens de campanha, e imediatamente enviá-las para o WhatsApp. E aí eles verificam a origem dessa mensagem, e aí eles proíbem e baniram, suspenderam 200 contas, suspenderam milhares de contas, na verdade, mas as informações que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo. As agências de verificação de fato imediatamente verificam se ela é verdadeira ou não, e o resultado, a conclusão, vai para o site deles, e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas e fazemos um acordo com as empresas telefônicas para que todas as pessoas possam ter acesso à página sem pagar. Quer dizer, taxação zero, sem nenhuma
dedução do seu pacote, você tem acesso a essa página e verificar se a informação é verdadeira. Então, nós estamos preparados para a guerra. Então, aqui, nós temos o chefe do Tribunal do TSE, coordenado diretamente com o Wilson Center, financiado pelo governo americano, que trabalha próximo com o Departamento de Estado americano, que atende como o host para o USAID, para decisões políticas, trabalhando lado a lado com o TSE, como foi declarado que tem sido milhares, centenas de contas que são inocentes úteis, eles chamam entre aspas, porque eles compartilham informações no Brasil que vai contra os tribunais. Então, de acordo com os comentários do ministro Barroso ao Wilson Center, 70% do público recebe suas notícias através do WhatsApp. Então, Medan, que é uma organização sem fins lucrativos baseada em São Francisco, que recebe 5,7 milhões de dólares do National Science Foundation, que é o braço civil da DARPA, né, dos militares, para pesquisa militar. Né? Quando há o uso dual civil-militar, eles passam para o DARPA. Então, como a internet é uma criação do DARPA, depois passou para o National Science Foundation. Isso é muito comum. Isso é muito comum. O ataque político civil é financiado para essa fundação quando os militares querem fazer, quando o militar americano quer fazer, mas eles não podem. Então, é financiado por meio do National Science Foundation, que pagaram 5,7 milhões de dólares para 5,7 milhões de dólares da National Science para desenvolver tecnologia que permite aos usuários reportar essas mensagens privadas para esses sensores online. Então, Medan's product check. O produto do Medan, o Check, permite que os usuários reportem as informações em chats privados através desses tip lines. O bot alimentado pela IA do Check pode ser usado para gerar automaticamente uma verificação de fatos que pode ser compartilhada em grupos de discussão fechados. As mensagens privadas, então, podem ser permanentemente armazenadas para construir bancos de dados de contas banidas e grupos suspeitos. Quando você ouviu o Barroso falar dos grupos de WhatsApp, isso veio por meio do governo americano, em forma de milhões de dólares de subvenções do produto do Medan, que a gente vai ver que o grupo comprova a rede gigante de entidades de censura no Brasil nas eleições antes de 2022. Então, a tentativa de implementar leis de censura no Brasil, o Wilson Center criticou a lei que protegeria políticos brasileiros em mídia social dos poderes de censura do TSO. E isso minaria a possibilidade de controle. Então, o Wilson Center, o Brasil Builds, o Brasil Institute, esse é a ONG financiada pelo governo americano, com conexões com a CIA e o Departamento de Estado americano, dizendo que um projeto de lei que protegeria, né, os políticos seria um problema. Então, o Wilson Institute estava promovendo que os parlamentares brasileiros não deveriam ser poupados, deveriam ser presos se disseminassem desinformação online. Né? E isso significa, basicamente, apoiar o candidato errado. Facebook baniu contas favoráveis ao Bolsonaro, incluindo 14 páginas de Facebook, 35 contas pessoais. E o que o ministro Barroso disse é que isso foi montado para que o TSE, sempre que identificasse algo censurável,
mandaria para um grupo de WhatsApp de 9 diferentes verificadores de fatos. Vamos ver essa lista daqui a pouco, mas a maioria são financiados pelo governo americano e tem parcerias com o governo americano por meio do USAID. Então, o TSE está encaminhando decisões de censura a um cérebro, né, uma organização financiada pelo governo americano. Então, deixando isso bem claro, o Atlantic Council, chefe do NED, com uma relação especial com o TSE, como verificador especial, podendo tomar decisões de remoção de conteúdo em nome do TSE, enquanto recebe financiamento do Pentágono, né? Quando você vê o Facebook removendo milhares de postagens porque o Atlantic Council diz que é falso. E o que a Midan está fazendo? A Midan está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. E esse é o spy bot que está manipulando aqui no WhatsApp privado. E claro, também censuraram a teoria da conspiração sobre a propagação da Covid-19 ligada a empresas farmacêuticas associadas à China, fazendo uma alegação que Bolsonaro fez isso publicamente. Não teve que ser censurado. Então, aqui está no próprio relatório no site da Midan, que é o texto exato, alegações de que a Globo exagera nas situações da Covid no Brasil, mensagens relacionadas durante a brutalidade de batidas nas favelas, fake news, mostrando vários governos, programas de espia em manifestações pró-Bolsonaro, mensagens tentando desacreditar seus membros das famílias, revitalização de mensagem de que a esposa do revolucionário Che Guevara recebeu benefício de aposentadoria, tentando associar o Lula com o comunismo revolucionário. Isso é censurado pelo governo americano. Desculpe. Empresas espias financiadas pelo governo americano. Cada um desses aqui tem tema pró-Bolsonaro, cada um desses aqui é censurado. Todo tema pró-Bolsonaro é censurado. Temos 17 aqui, se você quiser ver ainda mais outras acusações. Antes da eleição de 2022, a própria Midan mesmo anunciou uma coalizão chamada Confirma 2022, que foi gerenciada pela Midan, incluindo o TSE, juntamente com a rede de parcerias, a Agência Lupa, os Fatos, o Estadão, a Estadão Verifica, todos são financiados pelo governo americano, junto com o USAID. Aqui nós temos uma citação bem direta do CEO da Midan. O chefe do TSE está indo diretamente às empresas de censoria para poder censurar a oposição, conforme o chefe do Midan acabou de demonstrar. Os resultados das eleições filipinas foi bem desencorajadores e com base na narrativa de má informação, de falta de informação.
Então aqui ele está reclamando que o partido da oposição ganha na Filipinas. Isso aqui não é o árbitro, ele falou isso aqui, ele falou do Brasil. No Brasil decidiu uma margem bem apertada. Nós tivemos uma parceria bem eficiente com as autoridades eleitorais, o TSE, que o chatbot, desenvolvemos um chatbot que pôde enviar milhares, 145 mil respostas diretas aos usuários que fizeram pesquisa sobre as autoridades, pedindo para que, se essa imagem dessas urnas, dizendo, não vou pressionar o confirmar se essa informação está correta ou não. Então, tem pelo menos uma chance plausível de que esse projeto teve um impacto tangível nos resultados nessa eleição extremamente contestada. Então aqui você tem um chefe do consórcio que trabalha com os TSE, que está oferecendo a tecnologia de censura utilizado pelo TSE, se orgulhando, se gabando de que fizeram com que o Lula ganhasse, que tem uma chance plausível, ele diz que esse projeto tem um resultado tangível de 5,7 milhões de dólares para a tecnologia de censura pelo governo americano, teve um resultado tangível nessa eleição extremamente contestada. Ele contrasta isso com a eleição de Filipinas, que ele falou que foi também, teve um resultado errado, que o brasileiro deu certo. Então não tem nada neutro sobre essa censura, de jeito nenhum. Eles, de forma aberta, se gabam que quem ele escolhe ganha. Então aqui você vê que o TSE, no seu próprio canal, se orgulhando de usar o chatbot da Biden, o software espião. Fazendo com que seus familiares e amigos sejam censurados ou banidos do WhatsApp ou denunciados, né, ao tribunal. USA tinha programas, aulas de como censurar a internet brasileira. Gravíssimo. Porque é a demonstração clara da interferência do Partido Democrata na democracia brasileira, na tentativa de interferir no processo eleitoral do Brasil. Essa é a realidade. E pelas provas dadas pelo Mike Pence, não foi uma tentativa. A tentativa deles foi muito bem sucedida. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora, o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro, censurar as redes sociais, se utilizando inclusive de agências de checagem que têm parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, essas agências de checagem que dizem qual conteúdo pode, qual conteúdo não pode circular nas redes sociais, essas agências em parceria com o TSE, censurando aquilo que o governo norte-americano dizia que pode ou não pode circular na rede social. Então, se houve uma interferência dos Estados Unidos no Brasil, essa interferência foi feita pelo Partido Democrata para privilegiar o Lula e para prejudicar a direita e os apoiadores de Jair Bolsonaro. A nossa lei eleitoral, ela proíbe partidos políticos receberem dinheiro de partidos ou de instituições ou organismos internacionais. Mas esse complexo industrial da censura, da forma com que ele foi montado, favoreceu diretamente a campanha do Lula, obviamente. Então, de forma indireta, o Partido dos Trabalhadores foi beneficiado por esses milhões de dólares que foram mandados do Departamento de Estado
dos Estados Unidos, através do governo Joe Biden, para interferir na democracia brasileira. Eu acho até que essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos que tomar medidas jurídicas, porque, como eu disse, a lei eleitoral proíbe que partidos políticos recebam dinheiro de organismos internacionais, direta ou indiretamente. O PT foi beneficiado com esse complexo que o Mike Pence nos mostrou hoje. E, portanto, é muito lógico nós concluirmos que o PT recebeu indiretamente esses milhões de dólares que a USAID investiu no Brasil ao longo desses últimos anos para interferir no processo democrático brasileiro. Primeiramente, você acredita que sem a interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022 no Brasil, Lula da Silva teria sido eleito? Ou você acredita que essa interferência teve o condão de realmente chegar a alterar o resultado das eleições brasileiras? Você pode pegar isso direto da fonte. O CEO da Miden, que desenvolveu aqui um spyware do WhatsApp com 5,7 milhões de financiamento do governo americano, e trabalhou estreitamente com o governo americano por meio dessa rede em relação ao departamento dos subsídios da USAID, que foi o chefe da Confirma, do consórcio da Confirma no Brasil. Embora seja empresa americana com um spyware americano, e ele se orgulhou, se gabou como a pessoa que foi responsável pelo grupo no Brasil, o americano responsável pelo grupo de censura nas organizações de sociedade civil brasileira. A citação dele foi: tem pelo menos uma chance plausível desse projeto de censura, com resultado tangível nessa eleição extremamente contestável. Essa foi uma citação direta das pessoas envolvidas. E isso é só uma fatia disso, tá? Se você acrescentar isso com todo o restante, é difícil ver um desfecho contrário a isso.